Bom dia. Estamos dando continuidade aqui, estamos continuando a leitura da Alma Humana, do livro da Alma Humana. Hoje é dia 24 de maio de 2025, sábado. Vamos ter a leitura de um verso pela Márcia Lucena e a leitura de hoje, nós estamos no capítulo Humor e Temperamento no Ser Humano e no Animal. A leitura será feita pela Cíntia. Márcia? Brotam para mim, na luz solar da alma, os frutos maduros do pensar. Na segurança da autoconsciência, se transforma todo o sentir. Posso perceber com alegria o acordar espiritual do outono. O inverno irá, em mim, despertar o verão da alma. Tolstói. Cíntia, por favor. Então, página 106, 5.5, humor e temperamento no ser humano e no animal. Chegamos a uma primeira descrição da questão ampla sobre humor e temperamento no ser humano. Uma pequena observação, embora necessária, deve ser acrescentada sobre humor e temperamento na vida dos animais. Será que essas duas qualidades se apresentam de maneira semelhante no ser humano e no animal? Será justificado falar sobre humores e temperamentos variados quando nos referimos ao comportamento animal? A ciência moderna da etologia, o estudo do comportamento de diferentes grupos animais em condições naturais, revelou uma enorme quantidade de fatos novos. Aprendemos a considerar a vida dos animais a partir de um ponto de vista novo, que revelou aspectos inteiramente desconhecidos. Cada animal, em particular, de acordo com sua espécie, a idade, o ambiente, mostra uma disposição especial de funções. Exibe uma vida interior bastante evidente, com grande variedade de qualidades comportamentais, além da expressão dos instintos. O comportamento reativo dos animais superiores é bastante individual e mostra traços diferentes, inclusive dentro da mesma espécie. Os humores individuais variam consideravelmente e as reações, impulsos e motivações são diferenciados. Portman dedicou, aqui na nota de rodapé 50, aqui embaixo, na mesma página, dedicou um capítulo inteiro ao fenômeno do humor em um de seus livros principais. Ele vê o humor como um dos determinantes primários do comportamento animal. Ele afirma muito claramente: o humor não é a distorção ou corrupção de uma condição normal, ou, por assim dizer, neutra. O humor é em si, em suas diferentes formas, uma modificação da normalidade. Não existe o animal neutro. O ser vivo está sempre em uma ou outra forma de humor que o faz parecer ativo ou em repouso, do ponto de vista exterior. Este pequeno comentário e muitos outros exemplos que Portman descreve tornam óbvio que o humor é muito mais importante no animal que no ser humano. Os animais não são apenas permeados por seus humores. Eles têm pouca possibilidade de refletir sobre eles e alterá-los. Com frequência, os humores motivam as ações nos animais e influenciam profundamente sua atuação. A psicologia animal americana descreve o humor como um estado central de motivação. Aqui na nota 51, Butendick, anota aqui na mesma página 107. Motivação e humor estão intimamente relacionados nos animais
e poderíamos até dizer que dependem um do outro. Os humores nos animais criam os motivos de suas ações e as ações retroagem sobre o humor, alterando-o. Existem 3 formas especiais de humor nos animais: a ansiosa, a agressiva e a erótica. Esta expressão se manifesta em quase todas as espécies animais e diferencia-se em formas mais refinadas e sutis nos mamíferos e pássaros. Todavia, existe um padrão de humores em todo o reino animal. Por outro lado, o temperamento nos animais não é uma questão individual. Um animal, em particular, não tem temperamento diferenciado. O grupo como um todo, ou a espécie, dá a cor temperamental comum a cada um de seus indivíduos. A natureza sanguínea do veado é diferente da natureza fleumática do carneiro. Os felinos são bastante coléricos e, assim, existem outras espécies que nem mesmo podemos julgar. Uma raposa entre pombos e o gato no tanque de carpas são expressões sugestivas dos contrastes temperamentais em diferentes espécies. Toda a família dos roedores é bastante sanguínea. Todos os seus membros são caracterizados por atividade rápida, agitada e incessante. Procriam e comem muito mais rapidamente que qualquer outra espécie. Tanto faz se é um camundongo ou rato, coelho ou esquilo. O temperamento é o mesmo. Somos forçados a considerar aqui a diferença fundamental entre ser humano e animal. O temperamento revela o fato de que o aspecto individual no ser humano corresponde às espécies no animal, em que toda a família, e não um único membro, é responsável pelo temperamento particular. Os humores nos animais motivam suas ações. Eles serão, entretanto, formados pela caracterização temperamental da família. Os animais são ligados e dirigidos pela forma de comportamento de sua espécie. Eles estão aprisionados ao ambiente exterior e interior. O ser humano não. Ele é livre para refletir sobre seus humores e, assim, alterá-los. Pode reconhecer as características de seu temperamento e agir adequadamente. Ele pode fazer do mundo inteiro sua casa. Continua? Ou para? Interessante. O que vocês. Interessante como é o livro da alma humana, ele dedica esse capítulo para os animais, né? Interessante esse aspecto, né? Mas o que é importante aqui? O que ele nos mostra claramente? Quem tem animal de estimação talvez possa falar sobre isso, né? Hoje eu não tenho, já tive uma gata, mas vocês podem falar aí quem tem animal, como que vocês sentem isso que ele fala aqui. Eu tenho um gato aqui e realmente é isso mesmo. Eu fico observando ele, como ele é movido pelo que está fora, né? Assim, ele muda rapidamente de comportamento, assim, quando alguma coisa chama ele de fora. É como uma reação, né? Dá para ver claramente, assim. Você pega o sachê do que ele gosta de comer, quando pega o pacotinho, ele surge de algum lugar, assim. Imediatamente ele fica parado, assim. Né? Assim, aquela coisa, me provocou, estou aqui. Né? Uhum. Muito interessante, não pensa, né? A gente também não, né? Às vezes, quando a gente não está com o eu, né? Aquilo que é mais, é, como é que fala? Aquilo que está mais escondido, que a gente não tem consciência, né? Ele Uhum. salta na frente, assim, a gente imediatamente fica igual esse gato
na frente do sachê. É interessante porque o animal, ele é a expressão máxima do corpo astral, né? O corpo astral no animal está na sua expressão pura. E no ser humano, como nós temos um eu, esse eu trabalha sobre o corpo astral, mas o corpo astral é presente. Então, instintos nós também temos. Mas aí no final do livro, no final do capítulo, ele fala bem objetivamente que a diferença do ser humano para o animal em termos de temperamento, que ele coloca que o temperamento é da espécie. E o humor é, de uma certa forma, um pouco individualizado, a gente percebe isso também, né? Você fala, nossa, esse cachorro é dócil, esse animal é Isso. muito violento, o animal é muito irritado. Isso existe, mas existe um temperamento de espécie. Ele colocou muito claramente aqui, né? Os animais são mais sanguíneos, os animais são mais fleumáticos, isso tudo a gente pode perceber. A diferença é que eles não conseguem, evidentemente, pensar sobre, né? Eles não têm como trabalhar sobre isso. E essa é a diferença do ser humano para o animal, né? Que por termos um eu, nós atuamos sobre esse corpo astral e também sobre o corpo etérico, né? Que nós temos, os temperamentos estão baseados no etérico, e nós podemos reconhecer e trabalhar no sentido de aprimorar essa qualidade, ou reduzindo alguma característica mais unilateral que se mostra negativa, redimensionando ou até buscando adquirir um temperamento, qualidade de um temperamento que se expressa um pouco em mim, né? Ele, no capítulo anterior, ele foi falando das combinações, né? E falando como que se você tem dificuldade de perceber, você olha no oposto, né? Ah, eu particularmente não gosto muito da expressão isto nunca acontece, né? Que às vezes ele cita aqui, porque seres humanos nós somos uma mescla, mas a observação ela tem uma observação lógica, né? Que a gente pode perceber para facilitar a percepção, mas eu acho que é um pouco arriscado dizer nunca, né? Eu tinha um professor na faculdade que ele falava que em medicina e no amor, nem nunca, nem sempre, né? Que você nunca pode falar que nunca vai acontecer, ou que sempre vai acontecer, e na vida também, né? Não acho que a gente possa fazer essa afirmação tão categórica, né? Ela é lógica, mas a gente tem que estar sempre olhando o contexto, né, que nós estamos vivendo, né? E aqui foi interessante, terminando isso, né, esse capítulo, que é essa percepção os animais e o ser humano. Os animais têm temperamento, têm humor, aos quais eles são mais direcionados, né, em função da característica da espécie e da necessidade do momento. E nós, seres humanos, mesmo que nós tenhamos uma mudança de humor em função de um determinado momento, nós podemos nos perceber e superar aquilo, redimensionar aquilo, mesmo que o momento seja mais agressivo ou não, né? Então é bem interessante essa ampliação, né, do conhecimento aqui na comparação do ser humano com o animal, tá? Muito bem. Se não tivermos mais observações ou perguntas, podemos Posso eu continuar. fazer uma observação? Sim, Ivan, por favor. É, eu acabei, nessa leitura, eu acabei entendendo aquilo que na homeopatia dos animais se chama de gênio epidêmico, né? Que se Hum, acaba tratando um rebanho pelo gênio epidêmico do rebanho, né? E não do individual, né? tá. Uhum, E na homeopatia animal, né? Na sim. homeopatia animal, né? E ao contrário do que eu penso, né, que a vaca, estou falando a vaca, não o boi, mas a vaca, assim, quando está naquele ambiente de criação, de procriação, Hum, ela absolutamente não liga para o entorno. É só ela. Ela hum, só se modifica. É uma observação que eu venho fazendo. Ela só se modifica no momento de alimentação. Como eu não me lembro o nome da moça,
falou do gato, do sachê, né? A Cíntia. Cíntia, isso, desculpa, viu? A hora que você começa a mexer na máquina que vai misturar o sal com os outros ingredientes, inclusive o homeopático, elas todas já aparecem por perto do coxo. Então, mesmo o som assim, bem distante, sabe? Mas naquele momento ali, parece que nenhuma liga nem para outra, viu? Parece que o ambiente parece que não se modifica para as vacas, hein? Vamos deixar bem claro para as vacas. Os boizinhos, os bois já são um pouco diferentes, viu? Interessante. Né? Aliás, é bem interessante se vocês puderem ver, existe uma Netflix, um documentário, que é sobre os sons da natureza. São 3 episódios, né? Falta um episódio para mim ver, mas onde ele fala dos sons que nós não captamos, nós humanos não captamos. E esse documentário é feito com aparelhos especiais que mostram como que os sons são usados na natureza como sobrevivência, né? E é bem interessante também. E isso determina, né, o animal também, né? É determinado pelo som. São coisas que a gente não percebe. Às vezes eles filmam, inclusive, animais muito pequenos, mas como que eles fazem, existe uma sabedoria que a gente pode entender que isso é uma sabedoria da natureza, porque o animal não tem nenhuma pesquisa sobre isso, né? Então tem vários exemplos, um dos exemplos que eu achei bastante interessante, que as minhocas ficam dentro da terra e quando chove, elas saem para pegar alimento. E tem um tipo de pássaro que eles, em bando, eles chegam no local onde eles sabem que tem ali a minhoca, e eles começam a fazer uma dança com as patas, todos dançam batendo, isso imita o som da chuva. E aí a minhoca sai e eles vão lá e se alimentam, né? Esse é um dos exemplos, né? Agora você vai falar assim, nossa, mas eles fizeram uma pesquisa? Não, isso é a sabedoria da natureza que está neles. E nós, que somos a compreensão da ideia do cosmos, mas nós nos afastamos da sabedoria justamente para poder ter liberdade. E aí nós precisamos perguntar. E como nós entendemos a ideia, pensamos sobre a ideia, nós criamos então aparelhos para conseguir as coisas, mas os animais têm essa sabedoria que está imersa neles, né? E também vem aí o temperamento, né? O temperamento deles, como eles são, né? Então, eu estava mostrando os elefantes também, né? Bem fleumáticos, né? Os elefantes vão devagar, vão andando. E aí ele mostra uma das cenas, é um deserto, né? Tá, eles estão numa época de muita seca, muita dificuldade, e a mãe é que comanda o grupo, né? E de repente existe uma tempestade muito longe. Eles não escutam a tempestade, mas o barulho que a chuva faz no chão, ele passa, né, como uma corrente. E através da pata, o elefante capta isso. É bem mostrado como é essa. E ele então, percebendo aonde vem o som, a mãe leva o grupo para aquele lugar. E outra característica interessante, que isso é absorvido pela gordura, pela pata do animal, né? E aí você vê que o elefante levanta uma pata, porque quando ele levanta uma pata, a pata que fica em contato com o chão percebe mais ainda o som. Então você vai vendo como que existe uma sabedoria, né? E isso, mas você vê que quando você vê que o roedor, né, que é super sanguíneo, super agitado, o elefante vai naquele jeito. Então existe mesmo um temperamento, né? Um temperamento animal. Bem interessante Uhum. observarmos os animais também, né? Para observar também o nosso corpo astral e como que nós podemos dominá-lo, né? Ou conviver com ele de uma forma cada vez mais consciente. Muito bem. Podemos então ler a sinopse? Vamos lá. Agora, um novo âmbito da alma surgiu diante de nosso olhar interior. Humor e temperamento revelam sua verdadeira existência. São os filhos da luz e da escuridão.
Mas como seus seres são diferentes, como são diferentes suas naturezas. Luz e escuridão dão à alma a tensão e o tom. Assim, os humores são criados. A alma é como um instrumento sutil nas mãos da luz e nas garras da escuridão. Esses dois elementos afinam as cordas de nossa lira interior, para fazê-la ressoar em tom maior ou menor. Se a luz é forte, cantamos em tom agudo. Se a escuridão prevalece, cantamos em tom grave. As cordas da alma são as serventes dessas duas grandes forças que permeiam o espaço cósmico. Os temperamentos são a roupagem do eu. Ela é tecida pelo querer e pensar. Filhos da escuridão e da luz. Escuridão metamorfoseada transforma-se em volição. Luz metamorfoseada transforma-se na força do pensar. Na manifestação do destino pessoal, o tecido do temperamento é formado muito antes do nascimento. Cobrimos a nudez com as vestes do temperamento, que determina o ritmo interior da alma. Certa vez, antes de todas as coisas serem feitas, existia a imensurável e imperante força do tempo eterno. Na Pérsia, era chamada Zeruane Akarene. Zaratustra, o grande iniciado, falou a seus discípulos que a partir de Zeruane Akarene emanavam as duas forças opostas, luz e escuridão. Ele as nomeou Ormuzd e Arimã. Esses seres grandes e poderosos criaram um mundo, e ao final de seu caminho estavam os outros dois, humor e temperamento. Toda alma humana é sempre o campo de batalha entre as forças da luz e da escuridão. Hoje, não as experimentamos mais sob o disfarce de Ormuzd e Arimã. Nós as contemplamos sob nova metamorfose. Micael e o dragão. Vou ler de novo. Nós as contemplamos sob nova metamorfose. Micael e o dragão surgem diante de nós e nos incitam a lutar pela luz e a superar a escuridão, tanto externa como interna. Somos intimados a transformar o aborrecimento e a irritação em luz do pensar claro e aceitar com humildade as fibras escuras que o destino teceu na roupagem do temperamento. As imagens agora aparecem. A alma começa a falar de si, nomear-se e descrever seu ser. A alma canta a palavra da luz e da escuridão e revela o nome de seus criadores, que a vestiram para caminhar com força e retidão. E foi poético aqui nesse final, né? O que vocês dizem dessa síntese, né? Dessa sinopse do nosso capítulo aqui? Então, nós terminamos o capítulo 5, que o título principal era Humor e Temperamento, né? E aqui ele fala bem essa história da luz e da escuridão, né? Que foi descrevendo, né? Ao longo desse capítulo, nas suas seus diversos subtítulos, né? E ele traz essa imagem, né, muito interessante, que bem conhecida na antropologia, né, que Zaratustra, que era o grande iniciado da época persa, antiga época persa, ele falava justamente de Ormuzd e Ahriman, né, ou Ahriman, que era justamente a luz e a escuridão. E ele, inclusive, ele ensina, né, o Zaratustra que ensina a humanidade da época
a pecuária, a cuidar dos animais, a agricultura. E usar o arado é uma imagem interessante, né? Quando você usa o arado na terra, você sulca a terra, onde no interior da terra está a escuridão, justamente para que a luz do sol possa penetrar, né? E assim começa o domínio da agricultura também, né? Mas bem interessante como exercício de observação, né? Não é tão simples nós falarmos da alma desde o início do livro, ele vem falando isso, né? E ele vem especificando devagar, né? Com calma, todas as características da alma, mas nós sabemos como não é tão simples explicitar sentimentos, né? Falar o que que eu estou sentindo. E acho que nós podemos fazer um exercício diário, né? De perceber assim, hoje, o que prevaleceu na minha alma? Luz ou escuridão? Né? E aí a gente pode dar um passo para começar a perceber melhor o que vive na alma, né? Se nós estamos mais luminosos ou nós estamos mais presos pela escuridão. E assim a gente vai ver que a alegria, né? Entusiasmo estão mais do lado da luz, enquanto a tristeza, a dor está mais para o lado da escuridão. Que não tem melhor ou pior, isso é a vida, né? Mas, evidentemente, quanto mais nós caminhamos na luz, melhor, né? Mas tem momentos em que a gente precisa da escuridão também para poder se interiorizar, né? Então, ele usou num outro capítulo, né, a paisagem geográfica da alma, né? E isso permite que a gente caminhe, né, buscando um autoconhecimento, um autodesenvolvimento, né? Bem, deixa eu só, eu vou precisar ligar aqui a bateria está acabando, sabe? Alguma observação? Senão, é, podemos dar continuidade, né? Então, nós terminamos o capítulo 5. Temos o capítulo 6, que também é de bastante, é um tema bastante interessante, que são os 12 sentidos, né? Então, nós falamos do temperamento, agora vamos falar do humor e temperamento, agora falamos dos 12 sentidos. Então, esse primeiro é um primeiro passo, né? Esclarecendo, né? Nós, na escola, nós aprendemos, né? Que nós temos 5 sentidos, né? Os sentidos do tato, do olfato, do paladar, da visão, né? E audição, né? Audição. E interessante que quando esses 5 que nós aprendemos, o tato espalha pelo corpo todo, né? Através da pele. Mas nós vamos percebendo, e eu dei até o exemplo agora do elefante, né? Nós não escutamos só com o ouvido, né? Ah, peraí, só um minutinho, tá entrando, a Mara está entrando aqui. Nós escutamos também com o corpo mesmo, né? Então, um exemplo típico disso era o Beethoven, que era surdo, mas ele conseguia compor muitas coisas, né? E dizem que ele sofria muito na época quando tinha guerra, alguma coisa, porque ele sentia os sons nos ossos, né? Nós também sentimos quando percebemos uma vibração. Então é interessante a gente perceber que o tema dos sentidos é muito mais amplo e na antroposofia o Steiner amplia, né, essa percepção com todas as características que nós podemos assim aprofundar, né? Então vamos ao capítulo, né? Vamos ver o que ele nos traz. Mara, bom dia. Mara chegou aí. Desculpa se você estava esperando há mais tempo, Mara. Nós estávamos conversando aqui, eu não prestei atenção que você tinha pedido para entrar. Bom dia. Não, tá tudo bem. Eu fiquei esperando, não tem problema. Ah, joia, obrigado. Bom, Cíntia? Vamos lá. Então, capítulo 6, os 12 sentidos, e aqui 6.1, os 12 sentidos no ser humano. A psicologia moderna tem grande dificuldade em descobrir a realidade da vida psíquica. Tanto os fenômenos emocionais como os relativos à consciência
são descritos e atribuídos a origens físicas. O sistema nervoso central, especialmente o cérebro e a medula espinal, são responsabilizados pela produção da energia mental. Ninguém sabe o que de fato é esta energia, mas o conceito oferece a possibilidade de descrever nominalmente algo que não poderia ser explicado de outra forma. Por que a realidade da alma é tão velada à experiência real? Todo ser humano experimenta diariamente emoções e desejos, humores e sentimentos, pensamentos e vontades. Contudo, os psicólogos se omitem diante da simples afirmação: a alma vive e existe. Não há uma resposta simples a esta questão, porque os psicólogos também são seres humanos e têm os mesmos conflitos internos e as mesmas formas de se enganar, como todo mundo. Alguns são agnósticos e incapazes de admitir a força para a qual eles não têm explicação em seu mundo conceitual. Outros gostariam de admitir a verdade da existência da alma, mas se sentem impossibilitados ao desconfiar das próprias experiências. Pois a alma é fugidia, não pode ser vista, nem ouvida, não pode ser tocada ou medida, e assim sua existência é negada ou questionada. A razão, para tanto, reside na própria alma. Sua substância e seu ser são tão delicados e impressionáveis que desaparecem diante do desgaste e da pressão do impacto que os sentidos lhe causam. Durante o século passado, aumentou a tal ponto a tensão sobre a existência humana que a alma passou a ficar submetida ao ataque constante de impressões sensoriais que entram incessantemente pelos olhos e ouvidos, pela pele e por outros órgãos sensoriais. Diante dessa exigência poderosa, a própria alma parece desaparecer e torna-se pouco mais que um espelho para experiências exteriores. A vida da alma é asfixiada pelo turbilhão de cores e sons, ruídos e imagens. É compreensível que a psicologia moderna tenha negado a existência de um espelho que se tornou irreconhecível diante das inúmeras imagens que reflete. A observação superficial da própria experiência justifica esse comentário. O que descobrimos quando observamos o fluxo da vida consciente? De início, existem as impressões sensoriais que preenchem a consciência. O mundo ao redor é visto, ouvido, tocado, cheirado e saboreado. Experimentamos calor e frio, tanto fora como dentro do corpo. Sentimos como o frio pode nos fazer tremer e o calor transpirar. Tremor e suor são experiências sensoriais, tal como ver e ouvir, embora de natureza diferente. De fato, existem dois tipos diferentes de experiências sensoriais. Uma delas revela a forma e a natureza do mundo. Sentimos um odor e provamos sua substância. Vemos as cores e formas e a relação espacial de todas as coisas ao redor. Também sentimos sua temperatura e experimentamos suas superfícies e peculiaridades. Tocando, sentimos se o objeto é pedra, lã ou metal. O outro grupo de experiências sensoriais nos dá a impressão direta das condições do corpo. Sentimos, embora de forma vaga e rudimentar, a superfície interior da pele.
De maneira semelhante, temos a impressão vaga de nosso bem ou mal-estar. Sentimos exatamente a posição dos membros em inter-relação e a conexão com todo o tronco, porque sabemos exatamente se estamos com o braço esticado ou dobrado, se as mãos estão abertas ou fechadas. Somos continuamente acompanhados por essas experiências e nos sentimos contraídos ou relaxados. Assim, a alma é preenchida tanto pelas impressões do mundo ao redor, como pelas impressões de outro mundo, que aprendemos a reconhecer como o próprio corpo. A criança leva um tempo considerável para distinguir entre esses dois campos da experiência. E antes de aprender a ficar em pé e dar seus primeiros passos, ela não é capaz de diferenciá-los. A verticalidade do ser humano estabelece uma parede divisória entre o ambiente e o corpo. E talvez pudesse parar, Contudo, né? Essa frase final aqui. A verticalidade do ser humano estabelece uma parede divisória entre o ambiente e o corpo. O que isso diz para vocês? Interessante porque no capítulo anterior ele fala dos animais, né? E os animais não andam na vertical, né? Um animal eventualmente fica na posição vertical, muitas vezes para ataque, mas ele volta para a posição horizontal. Estamos falando aqui dos seres terrestres, né? Não das aves e nem os aquáticos, né? Mas mesmo os aquáticos, eles estão estão sempre na horizontal, né? Estão se movimentando na horizontal. E o ser humano adquire essa capacidade da verticalidade em que ele libera as mãos, né? Que seriam os membros dianteiros dos animais, e justamente isso permite, ao ficar em pé, ele vê o horizonte todo, ele pode nomear as coisas, né? E a mão fica livre, né? Diferente dos animais, que ela é bem especializada, ah, ela é totipotente, né? Você pode acariciar ou pode matar com a mão. Então, essa verticalidade dá ao ser humano essa divisão diferente do meio ambiente, né? Pela postura de poder olhar tudo de uma forma bastante objetiva, com a percepção também que nós temos, os animais têm os olhos um de cada lado, né? Então, é uma combinação ótica diferente do ser humano. Então é bem interessante, já que falamos dos animais, mas pensar agora que essa é a verticalidade do ser humano que estabelece, né, de uma forma diferente a relação com o ambiente. Inclusive nos permitindo, diferente dos animais, interferir no ambiente, né? Não que os animais não façam, né? Mas a ação dos animais geralmente ele é mais no sentido de construir uma casa, uma proteção, né? E o animal não explora o ambiente, né? O ser humano, sim, é capaz de explorar o ambiente, positivo ou negativamente. Acho que podemos continuar? contudo, o corpo permanece como uma extensão do mundo. Inspiramos e expiramos o ar do ambiente. Por um momento, ele está fora do corpo e, no instante seguinte, faz parte dele. Sentimos a temperatura do ambiente como o calor que permeia o corpo e é irradiado de volta ao exterior. A vida do corpo depende das condições do ar, da temperatura, dos alimentos e bebidas disponíveis. Assim, fazemos parte do mundo ao redor. Mas fazemos a distinção entre nosso corpo e todos os outros porque um sistema complicado e variado de impressões sensoriais torna esse corpo o nosso próprio. Nenhum outro está relacionado a nós de forma tão especial. Rudolf Steiner descreveu 4 sistemas sensoriais responsáveis por comunicar à alma os sinais do próprio corpo. 1. Sentido do tato.
dá à alma a experiência dos limites do corpo. 2. Sentido vital, relata à alma o bem-estar ou o mal-estar do corpo. 3. Sentido do movimento, transmite à alma a posição relativa entre as partes do corpo. 4. Sentido do equilíbrio, comunica à alma a posição do corpo com relação ao espaço. A horizontalidade ou a verticalidade são experimentadas através desse sentido. Estes 4 sentidos, que podemos chamar inferiores ou corporais, nos transmitem constantemente a consciência de nossa natureza física. Os 4 próximos Só sentidos um estão minutinho, Cintia. Aqui voltados. a palavra inferior não tem sentido de valor, no sentido de ser menor, né? Elas estão vinculadas ao corpo. Então é bem interessante. Os 4 primeiros sentidos, desses nós só conhecemos na realidade, né, do que se fala na escola, o sentido do tato, mas os outros são portas de percepção, né? E juntos fazem uma percepção do próprio corpo. Sabe? Pode seguir, Cintia? Os 4 próximos sentidos estão voltados ao mundo exterior. 5. Sentido do olfato. Transmite-nos o odor individual de cada substância. Revela algo sobre seu ser ou caracterização particular. Sentimos o cheiro da natureza individual de uma substância. 6. Sentido do paladar. Dá-nos a impressão da constituição de uma substância específica. Se ela é amarga ou suave, picante ou doce, salgada ou agradável. Assim, o temperamento de uma substância é revelado. 7. Sentido da visão. Mostra o espaço ao redor e seus conteúdos. Coloca a profusão das cores perto de nós. Faz-nos ver a forma de todas as coisas e suas inter-relações. 8. Sentido térmico. Relaciona-nos à temperatura do mundo circundante. Sentimos através deste sentido especial se a temperatura está fria ou quente, agradável ou exagerada. Ele é particularmente restrito ao corpo e nos vincula ao ambiente. Os sentidos do olfato, paladar e visão nos permitem distinguir claramente entre o mundo e a própria natureza corporal. Esses 3 sentidos nos comunicam a experiência da substância, isto é, a corporalidade do mundo. Por sua vez, quando consideramos o sentido térmico, essa diferenciação é obscurecida e interior e exterior nem sempre são tão claramente definidos. Sabemos, por exemplo, que dependendo da temperatura do próprio corpo, a água tépida é experimentada como quente ou fria. Se as mãos estão frias, a água parece quente. Se as mãos estão quentes, ela parece fria. É, portanto, a inter-relação entre o calor do corpo e o calor exterior que nos dá a impressão sensorial. As inúmeras informações provenientes desses 8 sentidos preenchem a alma de atividade constante. A consciência é encarregada de classificá-los, ordená-los e unificá-los de uma maneira nova. Entretanto, essas incontáveis impressões são permeadas por mais um extenso âmbito de experiência sensorial. O ataque dos ruídos, sons e tons. O sentido da audição é tão diversificado e, por si mesmo, tão diferenciado como todos os outros sentidos juntos. Ele só pode ser comparado ao sentido da visão quando consideramos a quantidade e a variedade de impressões que recebemos através do ouvido.
O olho apreende o mundo da luz e da cor, do espaço e das formas externas ao corpo. O ouvido coloca sua experiência profundamente em nosso sistema e faz corpo e alma vibrarem e reverberarem sob seu impacto. Ruídos e sons frequentemente tornam-se ameaças insuportáveis à alma, devido a um modo especial de ouvir. Pela audição, nos é revelado um novo mundo. Não é apenas o próprio corpo que experimentamos, nem é somente a substância do mundo circundante que é revelada. É muito mais. A verdadeira alma das coisas e seres começa a nos falar por meio de sons, vozes e tons. Percebemos humor e sentimentos, desejos e paixões, de seres humanos e de outros seres ao nosso redor. O vento apressado e a porta rangente, a madeira que estala e o fogo crepitante, o gemido e o ronco dos animais, a fala e a canção das pessoas revelam a natureza mais íntima daqueles que soam. Suas verdadeiras almas são tons e sons, canção e melodia, e escutamos de alma para alma quando ouvimos. Seja o som da natureza ou a linguagem dos homens, seja o murmúrio da água ou o tom de uma flauta. É a alma que se revela através do som. O som é a expressão mais abrangente e ampla, tanto da alma individual como da alma universal. Assim, o ouvido não revela a natureza da substância como fazem os sentidos do olfato, paladar, visão e calor. O som revela o que está por trás da substância, o que a permeia como entendimento e consciência, sentimento e vontade. Por meio de som e de tom, o ser humano é capaz de transformar sua voz em linguagem. É ela quem nos dá a possibilidade de entender os pensamentos de outra pessoa. Espera só um minutinho que agora o som aqui que está me incomodando. Peraí. Pode fechar. Por meio de som e de tom, o ser humano é capaz de transformar sua voz em linguagem. É ela quem nos dá a possibilidade de entender os pensamentos de outra pessoa que fala a nossa mesma língua. Desta forma, as substâncias do som, do ruído e do tom são reunidas para formarem palavras e sentenças, que são a expressão externa da inteligência e da razão. Além do sentido da audição, Rudolf Steiner indicou que devemos distinguir mais 3 sentidos: o da palavra, o do pensamento e o do eu, completando assim o círculo dos 12 sentidos. Ele chama esses 4 últimos de sentidos superiores. 9. Sentido da audição. Revela-nos o mundo das almas ao nosso redor. Através do som e do tom, através da voz e do ruído, revela-se a natureza mais íntima das coisas e dos seres. 10. Sentido da palavra. Dá-nos a discriminação imediata entre som e ruído ou linguagem. Por meio deste sentido, experimentamos a natureza das palavras e sílabas, das vogais e consoantes. 11. Sentido do pensamento. Comunica-nos o significado de uma palavra, sentença ou frase. Através da experiência sensorial imediata, entendemos o significado e o conteúdo simbólico da palavra falada. O nome revela seu verdadeiro significado através do sentido do pensamento. 12. Sentido do eu.
é a capacidade da alma de experimentar a presença imediata de outro indivíduo. Não é pela presença do corpo, da voz ou de qualquer outra impressão que reconhecemos que uma personalidade é semelhante a nós mesmos. Experimentamos diretamente o outro eu. O sentido do eu é o último dos 12 sentidos humanos. Eles nos dão a experiência de 3 mundos diferentes. Os 4 sentidos inferiores comunicam as ocorrências e sofrimentos do próprio corpo. Os quatro sentidos medianos nos revelam a natureza do mundo ao redor, na medida em que se constitui de substância. Os 4 sentidos superiores nos dão a possibilidade de penetrar a esfera anímica do ambiente. Ouvimos os sons e as palavras das almas ao nosso redor. E assim, entendemos seus pensamentos, sentimentos e motivações. O sentido do eu nos abre à presença mais íntima de outra individualidade. Muito bem. Esse é um capítulo bastante amplo, né? Embora ele tenha sido de uma leitura fácil, mas ele também mostra esses 12 âmbitos. E também aqui é interessante perceber que até o sentido da audição, o nono sentido, os animais têm, né? Até comentei esse documentário, né? Como a audição é interessante. Mas compreender a palavra é mais do que ouvir o som. Então, eu sempre damos esse exemplo, né? O som da palavra esquisito, né? É o mesmo som quando o espanhol e o português falam, mas o significado da palavra é completamente diferente. O esquisito para nós, no português, é uma coisa estranha, e o esquisito para o espanhol é uma coisa bastante interessante, né? E também o pensamento é mais do que juntar palavras, mas principalmente quando nós pensamos em ditados, né, em charadas, por exemplo, você pode identificar as palavras, mas por trás da união das palavras tem um sentido. E eu preciso então perceber o que que essas palavras estão dizendo, né? Qual é o pensamento por trás das palavras que foram unidas dessa forma. Então, são coisas diferentes. E a percepção do eu, nós usamos uma expressão para ampliar esse conceito, que é o eu alheio. Não é do meu eu. Do meu eu já tenho. A percepção dos sentidos é para fora, é para perceber o eu do outro. Então, com isso, nós temos os 4 sentidos corporais, que nos permitem percepção de nós mesmos através do tato, do vital, do movimento, do equilíbrio. O sentido da percepção do mundo na sua substancialidade, nas suas formas, através do olfato, do paladar, da visão e do térmico, e os sentidos superiores, que são agora para a percepção da cultura humana. Então, você tem a audição, a palavra, o pensamento e o eu alheio. Nós trabalhamos na formação com esses 12 sentidos, mas também já tivemos a oportunidade de fazer cursos de aperfeiçoamento, né, só sobre os 12 sentidos, né? No final de semana, onde nós trabalhamos e vivenciamos os 12 sentidos também, porque isso é um tema bastante interessante, né, na compreensão do ser humano. E a alma se relaciona com o mundo através dos sentidos, né, como nós vimos, ou da percepção de si, ou do ambiente, ou da cultura. Muito bem, terminamos esse capítulo. E na próxima semana, então, iniciaremos, né, o outro subtítulo, né, desse capítulo, sobre o sentido, nós vamos continuar falando, né, que seria som, música e a qualidade intencional da alma. No próximo sábado, não daremos continuidade, então. Bom, um bom fim de semana para vocês, uma boa semana, e até o dia 31, né? 31 é que nós vamos, então, estaremos encerrando o mês, né? E vamos também continuidade aqui no nosso livro.
Ok, vou. Muito Obrigada. obrigada, bom Tchau, dia. tchau. Muito obrigada. Obrigada, bom Bom dia. final Obrigado a de todos. semana. Tchau. Um Tchau. abraço. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. obrigada.